Queridos irmãos, boa noite. Eu quero convidar você, assim, de imediato, a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, o seu tablet, para que nós possamos, já sem rodeios, entrar no estudo da Palavra do Senhor Deus e sermos abençoados pela ministração da Palavra do Senhor. Já abriram todos? Muito bem. A gente vai colocar aqui os slides, os irmãos vão poder acompanhar. A gente começa com o SEI, porque essa é a propaganda do sistema de ensino integrado da nossa igreja, que já vem sendo desenvolvido por homens de Deus que me antecederam, como o pastor José Nério, o pastor Paulo, pastor que também escreveu parte do pastor Vanderli, e parte também escrito pelo pastor Francisco na parte de integração. E o SEI é o nosso sistema de ensino integrado. As inscrições vão inclusive estar abertas já para o ano seguinte. Mas vamos caminhar. O tema então da nossa primeira mensagem é a mensagem do Apocalipse para a igreja militante. E quando a gente usa a palavra militante, não quer dizer a igreja que está afiliada a algum partido. Quer dizer que uma igreja que está em luta, em caminho, em marcha, em batalha. Por isso que é endereçado à igreja militante da qual nós fazemos parte. E nós vamos começar lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e vamos adentrar então as visões interpretativas. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, por favor. E eu vou convidar os irmãos a uníssonos lerem esse primeiro versículo, tá? Vou dizer 1, 2, 3, a gente começa. Preparados? 1, 3. Já não estão, tá vendo? Já ia ficar. Aí, olha, pastor, já ia ficar. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Só um, né? Não vão ler o livro todo. Bom, minha primeira experiência com o livro de Apocalipse. Novo convertido, 15 anos de idade, grudei num irmão que tinha muito mais experiência que eu, chamado Pedro Delmiro, e para onde ele ia, eu ia atrás. Ele pregava e eu estava lá para aprender. E aí ele, de repente, adquiriu um livro de Apocalipse, começou a estudar e eu junto com ele. Para onde ele ia, eu ia. Começamos a estudar, mas eu percebi que eu fiquei mais desejoso do que ele, então emprestei o livro que ele estava estudando. Eu vou passar na frente dele. Levei o livro para casa, comecei a devorar aquele livro, literalmente. Levei para a igreja, cheguei na igreja, sentei ali nos 3 primeiros bancos, bem na parte que fica na fileira de quem passa assim no corredor, e lá, enquanto não começava o culto, eu me deliciava lendo aquele livro sobre Apocalipse. Pastor da igreja, então, adentra ali, o pastor Ivan Moreira, passa pela fileira onde eu estava, olhou, viu o livro que eu estava lendo, voltou, postou-se ao meu lado e disse: meu filho, o que você está lendo? Estou lendo aqui esse livro, pastor, sobre Apocalipse. E ele disse: eu não li nada do que está escrito aí, mas pela gravura, ou é adventista ou é testemunho de Jeová. Então eu já estava enrolado até a alma, né? Segunda experiência com o livro de Apocalipse, eu estava lendo a Bíblia toda. E eu lia das 7 horas da manhã até as 5:30 da tarde. E quando dava 5:30 da tarde, eu parava, tomava banho e entrava em qualquer igreja que tivesse aberta, porque eu queria ouvir a palavra de Deus. A sede era muito grande. E aí, quando eu voltava à noite, eu queria continuar lendo a Bíblia. Mas os meus pais apagavam as luzes e eu não conseguia ler.
Então eu dormia em rede. Aqui saiu que eu era amazonense e sou de coração, mas de nascimento eu sou cearense. Ninguém percebe porque eu não tenho a cabeça chata e o joelho não é grande. Então o que eu fiz? Voltava para casa, apagavam as luzes, então eu deitava na rede, cobria-me com o lençol, não tinha celular com lanterna, acendia uma vela e debaixo do lençol eu ficava estudando o livro de Apocalipse. Agora você imagine, de noite, tudo escuro, luz de vela, um dragão que surgiu, uma besta que veio do mar. Imagina o coração, aquilo era aquela leitura com intensidade, porque o coração disparava, o medo tomava conta, o tremor vinha logo. Mas eu quero dizer para os irmãos que a experiência que vocês vão ter hoje à noite, com a graça de Deus, não será essa. Será uma experiência de deleite, será uma experiência de conhecer um projeto de Deus extraordinário para a sua igreja. E eu quero perguntar a vocês estão dispostos a, então, seguir comigo aqui nessa caminhada, sim ou não? Amém. Ok, então, vamos falar sobre as visões interpretativas do Apocalipse. Bom, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, não tem jeito, nós precisamos ir com alguns pressupostos. E nós vamos olhar sobre os pressupostos de uma teologia reformada, mas eu vou apresentar para vocês algumas outras. A primeira é esta daqui. Vocês percebem que esse relógio está andando para trás. Essa primeira corrente interpretativa do livro de Apocalipse chama-se uma corrente preterista. E preterista, para aqueles que são bons de geografia, sabe que significa passado, né? Pretérito, passado. Então, a primeira corrente que olha para o Apocalipse, dos 22 capítulos, olha para ele e diz o seguinte: tudo que está escrito aqui é passado, já se cumpriu, é profecia cumprida. Qual o problema, então, com essa primeira visão interpretativa? Vamos já falar. A segunda vai ser projetada aqui. A segunda visão de interpretação do Apocalipse é uma visão futurista. E agora vocês veem que o relógio anda no sentido para frente. Essa corrente diz o seguinte: pegue a sua Bíblia, olhe no capítulo 1 até o capítulo 3, tudo que você encontrar aí é passado, já se cumpriu. Do capítulo 4 até o capítulo 22 é futuro, ainda acontecerá na história. Bom, a terceira corrente chama-se corrente histórica, uma visão histórica do Apocalipse. E aí você tem esse jovem, que isso aí era o pastor Francisco quando era novo, cabelo ainda, e tem uma visão panorâmica, né? Um homem de visão, não é, pastor? Uma visão panorâmica. Ele olha para trás, olha para o agora e olha para o futuro. De acordo com esta visão interpretativa, quando nós olhamos para os 22 capítulos do livro de Apocalipse, nós conseguimos ver o passado, o presente e o futuro. E antes de dizer qual é que nós vamos adotar aqui, a gente vai passar um pouquinho outro slide para comentarmos. Primeiro, a visão pretérita, enquanto está na tela a futurista, mas vai ser a pretérita, que é o seguinte: se tudo que está no livro de Apocalipse é passado, então esse é um livro que não tem relevância nenhuma para a igreja militante de hoje, porque não teria mais para nós nenhuma mensagem, não falaria mais conosco, não atingiria mais o nosso coração, não nos orientaria em nada em relação a Deus, porque tudo já teria se cumprido. Vamos deixar essa daí de lado, não vamos perder tempo com ela. Vamos olhar para a futurista. A visão futurista, ela faz o seguinte: ela transfere o reino de Deus para o futuro e estabelece um hiato
entre o passado e o futuro, e nesse ato, entre o que já se cumpriu e aquilo que ainda vai se cumprir, eles colocam a igreja. Então a igreja hoje, dentro dessa visão, ela é um hiato na história, é um incidente de percurso. Deus queria tratar com Israel e manda Jesus, e Jesus quer estabelecer o seu reino, mas os judeus não aceitam Jesus como aquele Messias prometido. Então Deus faz o seguinte: é assim? Para o relógio escatológico, para na 69ª semana de Daniel, e para a última semana se cumprir, joga para o futuro. E antes que venha a última semana, a 70ª semana, Deus então deixa Israel do lado, volta-se para os gentios e estabelece que o seu reino fica adiado para o futuro. Qual é o problema com essa corrente? É que nós, Igreja de Deus, espalhada pelo mundo todo, formado por milhares e milhares de pessoas lavadas, redimidas no sangue do Cordeiro, nada mais somos do que um incidente no percurso dos projetos de Deus. E eu tenho certeza que Deus nunca é surpreendido, não é verdade? E outra coisa, se Deus só trata com Israel e trata com a igreja de forma diferente, eu pergunto para os irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, no juízo final, comparece judeu e comparece gentil, e aí assim surge o primeiro dilema: para onde é que vai Paulo? Para onde é que vai Pedro? Para onde é que vai os judeus, a sua maioria que formavam a igreja primitiva? Vão ficar na igreja ou vão para compor o povo de Deus, dos israelitas? E assim faz uma dicotomia, gerando uma complicação na doutrina em relação ao povo de Deus. Não, a igreja não é um incidente. A igreja não é um incidente. E aí está na tela: a igreja faz parte do reino. Já estamos no reino. Não é correto relegar o reino ou transferi-lo para o futuro. O reino de Deus já se acha presente e o reino de Deus está vindo. É o já e ainda não. Está ainda por vir de forma visível, externa, mas já está aqui. O reino de Deus está onde Cristo reina, e Ele reina nos nossos corações, nos corações de todo o seu povo. Ele reina na igreja, a verdadeira igreja, a igreja invisível, a igreja espiritual. Quem disse isso foi Martin Lloyd Jones. Amém? Nós somos essa igreja militante e o reino de Deus já começou. Aliás, o primeiro versículo que vocês leram já falam sobre o reino. Muito bem. E aí eu quero mostrar aqui para vocês um detalhe. A escola futurista é uma escola pré-milenista. Pré-milenista significa que Jesus vem antes do milênio. Não é a que nós defendemos. A escola pré-milenista não apenas transfere o reino para o futuro, como também transfere a igreja, ou coloca a igreja, transforma a igreja numa fenda temporal no propósito de Deus para a nação de Israel. Então é assim, Deus está tratando com Israel, chegou ali, Jesus veio, Israel não quis Jesus, há um corte aqui, estabelece o período da igreja, e lá no final, Deus volta a tratar com Israel, porque a igreja Ele leva para os ares. Então a gente chega na visão histórica. A visão histórica diz o seguinte, que o Apocalipse é uma profecia simbólica da história do reino de Deus, que vai desde o primeiro advento de Cristo até o segundo advento. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse 1:7. Está na tela, mas é bom que você tenha na sua Bíblia. Esse versículo já começa dizendo: eis que vem com as nuvens e todo olho verá,
até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Preste atenção, tem 3 cores aí para ficar fácil. A cor vermelha é: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso é a segunda vinda. Mas olha o azul: até quanto o traspassaram. Ele retorna à cruz, retorna à primeira vinda, retorna até aquele momento em que na cruz, já morto, um soldado fere o lado de Jesus para ver se ele de fato já estava morto. Mas olhe para a cor rosa: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Significa todo o período da primeira até a segunda vinda. Então, nessa corrente histórica, nós olhamos para o livro de Apocalipse, olhando para o passado, olhando para o presente, olhando para o futuro, e em toda essa extensão da existência humana, Deus está revelando algo no livro de Apocalipse. Bom, essa é a corrente que nós vamos adotar aqui, tudo bem? É sob essa perspectiva que nós vamos olhar para o livro de Apocalipse. Vamos começar então entendendo o contexto. Por favor, Marcelo. Contexto histórico. Pode passar, meu irmão. Qual foi a autoria, onde isso foi escrito e em que data? Dê uma olhada em Apocalipse 1:0. Esse é novo. 1:0 não é fácil de você encontrar aí, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Pátmos. Vocês já acharam qual é o versículo? Qual é o 9? Eu, João, está em vermelho, é o autor do livro. E que João? João o apóstolo, porque nenhuma outra pessoa se identificaria como João e seria aceito pela igreja, ou seria identificado automaticamente pela igreja, a não ser se fosse um homem da envergadura de João, um apóstolo. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha, está numa cor diferente, na ilha chamada Pátmos. Foi aí uma ilha presídio, uma ilha de segurança máxima, uma ilha para onde o imperador chamado Domiciliano mandava aqueles que de alguma forma não se enquadrava ao seu sistema de governo, e é lá que essa carta é escrita, ou esse livro é escrito. E tem mais: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Essas são as circunstâncias. Perseguição, morte, violência contra a igreja. Quem escreveu? João. Que momento? Numa ilha, num presídio de segurança máxima. Foi de lá que saíram os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Mas para quem essa carta foi destinada? Vamos pular um pouquinho. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, e aqui eu esqueci de colocar o versículo, mas os irmãos estão aí, está logo no início. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Esse então são os destinatários, as igrejas que se encontram na Ásia. E Hernandes Dias Lopes diz: Apocalipse foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Foi para esses homens, para essas mulheres que perderam casas, famílias e a própria vida que o livro do Apocalipse foi escrita. Então não foi escrita para uma igreja que estava distante, afastada, que estava com descaso com Deus. Foi escrita para uma igreja militante, guerreira, que esse livro foi escrito. O livro, estrutura e mensagem. Já vimos então quem escreveu, quando escreveu, e agora vamos ver a mensagem. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Que ano foi escrito o livro de Apocalipse? Há uma controvérsia. Alguns dizem que foi no período de Nero, então seria nos anos 60, 64, 68. Mas há fortes indícios, tanto os externos como internos, que ele foi escrito na época do imperador Domiciano,
que foi no ano entre 94 e 98, depois de Cristo. E o que tinha de tão interessante nesse período? Uma perseguição ferrenha. Esse imperador autoproclamou-se Deus. Esse imperador mandou fazer estátuas em várias cidades e construiu igrejas e sacerdotes, e as pessoas que não adoravam-no como Deus eram perseguidas e mortas. Era traição contra o Estado não adorar o imperador Domiciano como Deus. Essa foi a razão pela qual João foi parar na ilha de Patmos. Vamos ver então a estrutura da mensagem? Em primeiro lugar, o que você vai ver agora possivelmente é diferente de tudo que você já viu, de tudo que você já estudou. Se você já leu A Agonia do Grande Planeta Terra, se você já leu Chamada da Meia-Noite, se você já leu os livros Deixados para Trás, você vai ver que o que você vai tomar conhecimento aqui não se coaduna em nada com aquilo. Então é possível que hoje a sua mente, seu entendimento tenha que dar uma reformulada, uma repaginada em tudo que você já leu, como eu que estava lendo Ellen White. Pode ser que você precise também mudar a sua mente. Primeira coisa é que o nosso livro, o livro de Apocalipse, ele não é um livro linear. Ele não é um livro que começa no capítulo 1 e sequencialmente vai até o capítulo 22, seguindo cronologicamente uma linha no tempo. O livro de Apocalipse, na verdade, é um livro de 7 sessões. E eu quero mostrar para vocês que são sessões paralelas. Vocês estão vendo aqui várias colunas paralelas para ilustrar. Mas vamos fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Então, como olhar para o livro de Apocalipse? Vamos lá. Passe aí, meu irmão. Então, você não vai olhar como esse jovem está fazendo. Andando de maneira a não ter nenhum retorno, a não ter nenhum retrocesso, sempre para frente, como se os 22 capítulos do livro de Apocalipse fossem cronológicos no tempo, de forma que começou e vai até a segunda vinda de Jesus sequencialmente. A outra forma de nós lermos o livro é o que vai aparecer agora. Bom, o que é isso, Ricardo? É um teste de psicologia, né? Não. São paralelos, sessões paralelas. E se a gente passar mais uma vez, a gente vai perceber que são 7 sessões. E dentro do livro de Apocalipse, 7 é o número da totalidade. Você vai encontrar 7 trombetas, 7 taças, o que mais? 7 selos, 7 chifres, 7 ais, 7 espíritos. Você vai encontrar 7 igrejas, 7 anjos em cada uma, em cada uma das igrejas, não, 7 anjos, um em cada. Mas, se a gente passar um pouquinho mais, a gente encontra a divisão dessas 7 sessões em capítulos. Anote, por favor, isso não vai ficar na sua mente totalmente, ou completamente. Então, nós temos a primeira sessão, capítulo de 1 a 3, segunda de 4 a 7, terceira de 8 a 11, quarta de 12 a 14, a quinta de 15 a 16, a sexta sessão de 17 a 19 e a sétima de 20 a 22. São 7 sessões. Se a gente passar mais um pouco, a gente vai perceber que cada uma dessas sessões apontam para a primeira vinda de Jesus e vai até a segunda vinda de Jesus. Então são 7 sessões paralelas que vão, cada uma delas, da primeira até a segunda vinda de Jesus, a segunda, da primeira até a segunda vinda de Jesus, e assim sucessivamente.
Ricardo, eu estou começando a ficar curioso, quero saber mais. Então vamos passar mais um. Você está igual a eu quando estava lendo aquele livro. E apareceu algo aí no meio. Esse algo que apareceu no meio significa o seguinte: que elas são cíclicas. Por quê? Começa na primeira, vai até a segunda, volta, vai até a primeira, até a segunda, volta de novo, fala da primeira até a segunda vinda e assim sucessivamente, essas 7 sessões. Ricardo, acabou? Não, vamos passar mais um e você vai ver mais um detalhe. Perceba que agora surgiu uma linha verde, que começa aqui de baixo e vai até lá em cima no 7, significando o seguinte: que à medida que você vai lendo essas sessões, a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, a quarta sessão, a quinta sessão, a sexta sessão, a sétima sessão, algo vai sendo acrescentado nesta revelação. Deus vai descortinando o conhecimento. E você vai aprendendo algo mais sobre Jesus, sobre a segunda vinda, sobre a igreja, sobre as lutas, sobre as batalhas, sobre as pessoas que estão sendo ganhas e aquelas que estão se opondo a Cristo Jesus. Isso ficou claro, irmãos? Está tranquilo até aí? Conseguiram pegar a ideia? Não? Está meio complicado? A gente está aqui para descortinar, mas pode ser que a gente só deixe um pouquinho de sal na boca, né? Para que você queira mais e mais. Bom, então eu coloco agora aqui na tela todas as sessões. Cada uma dessas sessões mostrando do que elas tratam. Logo depois da apresentação, nós vamos disponibilizar o link dessa apresentação no grupo daqueles que estão inscritos na conferência. Se você não entrou no grupo, não perca tempo depois, tá? Você vai receber. Mas é melhor vocês tirarem foto também, porque aí eu saio na foto. Aí saio bonito. Olha, primeiro, Cristo no meio dos candeeiros. E os candeeiros são as igrejas. A visão do céu e dos selos, capítulo de 4 a 7. As 7 trombetas, capítulo de 8 a 11. O dragão perseguidor, capítulo 12 a 14, as 7 taças, capítulo 15 a 16, a queda da Babilônia, 17 a 19, e a consumação do século. Parece que vai, não sei se vocês já viram aquela música que saiu naquele A Vida é Bela. Vocês já viram? Já ouviram aquela música? Começam os instrumentos bem pouquinho, e aí vai crescendo, e quando chega já no final, toda a orquestra tocando. É exatamente isso no livro de Apocalipse. Começam alguns instrumentos, algumas informações, e Deus vai ampliando o nível de revelação até chegar ali na 7ª sessão, com a destruição completa de Satanás e o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Passando um pouquinho, eu vou dar mais um detalhe sobre essa divisão. Quando nós olhamos para Apocalipse, do capítulo 1 a 3, preste atenção, capítulo de 1 a 3, essa revelação de Apocalipse está sendo dada na terra. Tudo o que está acontecendo aí é Deus falando com João na ilha de Patmos, à noite talvez, depois do trabalho, não sei que momento era, eu sei que era um domingo, talvez era feriado, né, pastor? Foi um domingo, né? Era como esse aqui hoje, um feriado. Então, Deus se revela a João através de Jesus Cristo, que envia o seu anjo para revelar a João o que estava acontecendo, mas tudo está na terra. Vamos abrir Apocalipse 1, 9 e 10? Vamos lá, bem rápido. Pastor, vai me dando a dica quanto tempo eu tenho, porque senão eu me empolgo, esqueço. E aí, irmão, já leram? Já acharam? Vamos ler bem alto? Vai.
Pronto, então ele está num domingo na ilha de Patmos recebendo a visão que vai do 1 ao 3. Mas abra a sua Bíblia no capítulo 4, verso 1 e 2, e aí o cenário vai mudar, porque agora algo extraordinário vai acontecer. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Muito bem, do capítulo 4 em diante, todo o desenrolar de Apocalipse está se dando aonde? Nos céus. Então, meu irmão, você sempre que quis ir ao céu, a partir do capítulo 4 até o 22, é o céu, é lá que está sendo desenrolado todas as coisas. Extraordinário. Então vamos lá, essa primeira divisão então, só para você ter uma ideia, como vai da primeira à segunda vinda, eu quero ler com vocês Apocalipse 1, versículo 5. Diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, primeira vinda de Jesus, e o soberano dos reis da terra. Ele, quando se tornar o seu reino completo, soberano dos reis da terra, segunda vinda, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a primeira vinda. Mas olhe para o capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. E o que mais, queridos? E todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Então ele vai da primeira à segunda vinda. Vamos passar para a segunda divisão, capítulo 4 a 7. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, porque a segunda divisão vai entre 4 e 7. Diz: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E um cordeiro morto é a primeira vinda. Mas vá para o versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, primeira vinda, de receber agora o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, e isto é segunda vinda. Então na primeira sessão é da primeira, segunda, na segunda sessão da primeira, segunda vinda. Vamos para a terceira, Apocalipse capítulo 6, verso de 12 a 17, é muito, não vai dar para ler tudo, mas está bem claro a segunda vinda. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, é Deus, e da ira do Cordeiro, julgamento final, porque chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. Primeira e segunda vinda na segunda divisão. Na terceira, primeira vinda, a gente encontra nos capítulos 10, embora não fale exatamente da morte de Jesus, os capítulos 10 e 11 relatam a perseguição da igreja e o avanço, cobrindo todo o período do primeiro e do segundo advento, representada pelas 2 testemunhas que aparecem pregando o evangelho. Mas já sobre a segunda vinda está muito claro. Apocalipse 11, versículo 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. É a segunda vinda.
que está novamente como um ciclo se repetindo e se repetindo e se repetindo. Já? Ah, sim. Pensei que eu... Quarta, capítulos de 12 a 14, a quarta divisão, versículo 5 do capítulo 12 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, nascimento de Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado, ressurreição, ascensão para Deus até o trono. Isso é a primeira vinda, isso é a ressurreição, isso é a assunção de Jesus. Já na segunda vinda, está no capítulo 14, no versículo 14, quando ele diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, isso é a ceifa. Quando chega no versículo 16, ele diz: e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Isso é julgamento final, é juízo de Deus, é segunda vinda. Quando a gente chega na quinta divisão, olhando os capítulos 15 e 16, a gente tem um texto que deixa muito claro a questão da segunda vinda, que está nos versículos 15 e 16, do capítulo 16, que diz: eis que venho como o ladrão, segunda vinda, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon, o que seria a última grande batalha, é segunda vinda. Então vocês estão percebendo o ciclo? Capítulo 17 a 19 é a sexta divisão do livro, e a gente vê sobre a segunda vinda de Jesus nos capítulos 19, versos de 11 a 16, diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e é Jesus, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, sinais de poder e autoridade, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, é a morte, é a primeira vinda, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro, e saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, leia comigo, vai: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias! E quando chega na sétima sessão, que aí é aquele da descoberta plena, da revelação total, a gente encontra no capítulo 12 a 9, Satanás é lançado na terra, lá no capítulo 12, 9, Satanás é lançado na terra. E nesta seção do livro encontramos sua condenação final, encontramos também a ressurreição final, o julgamento e condenação de todos que rejeitaram a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. E aí quando nós chegamos no capítulo 22, versos 3 e 4, leia comigo aí: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão. Diga aí comigo bem forte: pelos séculos dos séculos. Aleluias! Que coisa extraordinária, não é? Então, quando a gente vê tudo isso, a gente pergunta: então qual é a mensagem desse livro para nossas vidas? Qual é a mensagem desse livro? Prepare o seu coração. Vamos ver. Primeira coisa, a mensagem, ela é uma mensagem abençoadora em 3 níveis. 3 níveis. Apocalipse 1:3 diz:
bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia, a profecia e guardam as coisas nela existentes. Preste atenção. Naquela época nem todo mundo sabia ler. Quem lia o texto era o pregador. Então Deus abençoa a sua vida e a minha quando esse texto é pregado. Então hoje aqui, todos nós estamos sendo abençoados. Você crê nisso? Porque você está ouvindo, eu estou lendo, vocês estão ouvindo. E vocês estão ouvindo, vocês estão sendo abençoados porque eu estou lendo, e eu estou sendo abençoado porque eu estou lendo, e vocês estão ouvindo. Mas não é só isso, é tríplice, e a última é, bem-aventurado, versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, você vai sair daqui impactado, e essa palavra vai ficar no seu coração e vai começar a produzir fruto para a glória de Deus. Segunda coisa sobre essa mensagem do livro, ela é uma mensagem desbloqueada. Deus não bloqueou você no celular dele. Claro, simbolismo, né? Não vai querer procurar lá no Instagram a conta de Deus. Mas esse livro é um livro desbloqueado. Dê uma olhada, Apocalipse 22:10, por favor. Apocalipse 22:10, você já achou? Se não, você está muito devagar. Tem que ter cuidado para não ser deixado para trás, né? Acharam, irmãos? 22:10 diz assim: disse-me ainda, isso é o anjo falando para João, já lá no final da revelação, não celes, não feche as palavras da profecia desse livro, não feche, deixa aberto, tem que ser lido, entendido, interpretado, aplicado, vivido e guardado, para que ele seja abençoador, na igreja, no passado, no presente e no futuro. Agora veja a diferença do que está escrito lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, porque o que está escrito lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, está escrito no livro de Apocalipse. A diferença é que quando Daniel recebeu essa visão, ele recebeu uma ordem diferente da ordem que foi dada a João. Olha o que diz. Está aí, né, Daniel? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras. Encerrar significa fechar as palavras e sela, termina e sela o livro. Até quando? Até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, o livro de Daniel, e o saber se multiplicará. Agora, Daniel, fecha, sela o livro. Pessoas vão estudar, vão ler, vão tentar entender, mas não compreenderão. Mas chega João, Jesus vem, a plenitude dos tempos chega, estabelece-se o início do fim dos tempos. Abre o livro, tira o selo, porque agora é necessário que eles entendam, que eles compreendam essa mensagem abençoadora para a vida deles. E aí, quando a gente chega em Daniel 12, 8 e 9, a gente lê também: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras, elas estão encerradas, elas estão seladas para o tempo do fim. E quando é o tempo do fim? Quando Jesus vem, a Bíblia diz, ele veio na plenitude dos tempos. Para agora o tempo de Jesus vindo, inicia-se a caminhada rumo ao fim da existência humana aqui na terra. Mas para aqueles que estão com Cristo, uma eternidade de gozo. Para aqueles que não têm Cristo, lamentavelmente, uma eternidade de dor e sofrimento. Terceira questão, a mensagem desse livro, ela é uma mensagem relevante em razão da sua urgência. Versículo 1 e 1. Versículo 1 e 1, não tem não, né?
capítulo 1, versículo 1. Diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, leia comigo, para você não perder a bênção, vai. Em breve devem acontecer. Não é algo que a gente vai esperar só daqui a 2000 anos, daqui a 1000 anos, eu não sei, mas exatamente no momento em que Jesus nasce, estabelece, inicia a caminhada para os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias e essa mensagem é para agora. Chega no versículo 3, leia comigo, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Leia comigo, vai. Pois o tempo está próximo. E quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 22, 6 e 7, está escrito: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E leia comigo o versículo 7, embora todos juntos. E eis que venho sem demora. Aleluias. Aleluias. Quarta coisa, a mensagem desse livro é uma mensagem para vencedores. Olha o que está escrito no capítulo 21, versículo 7. E se você não quiser perder a bênção, leia comigo bem alto. Vamos lá. 21, 7. Está na tela, eu acho. Tá? Vamos lá, todos juntos. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vencedor. Mas quando chega no 17, 14, nós vamos encontrar também, leia comigo, pelejarão eles contra o Cordeiro, eles, a besta, o falso profeta, o anticristo, o diabo, os demônios, aqueles que estão com o número da besta na sua fronte ou na sua mão, todos eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e olhe mais, vencerão também os chamados, leia meu irmão, eleitos e fiéis que se acham com ele. Lá estará eu e você, lá estamos nós, vencedores, não porque fizemos algo, mas porque Cristo fez tudo por nós, de uma forma definitiva. Aleluias. Tem mais, hein? Vamos para Apocalipse 10, ou 12, 10 e 11. E aí, prepara os corações, já? Pode chorar se quiser, não tem problema. Pode rir, pode se alegrar, pode glorificar, porque em Apocalipse 12, de 10 a 11, já? Ah, tá, vai para o banheiro. Toda vez que ele se mexe ali, eu penso que terminou meu tempo. É melhor o senhor ficar estátua aí agora. Vamos ler. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, eles, os nossos irmãos, hein? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Porque para um cristão, a morte não é a derrota. A morte é o selo do testemunho de um vencedor. Ricardo, ainda tem mais? Tem. Mensagem que conduz ao louvor sincero no coração do crente. Esse é o quinto ponto, é? É o quinto? Vocês estão anotando, não? É o quinto? É o quinto, né? Porque sabe que reformado tem que ter 5 pontos, né? 5 pontos de Calvino, 5 pontos do Apocalipse, 5 pontos da mensagem. Vamos lá. Mensagem que conduz ao louvor sincero no coração do crente. Eu achava que o livro do Apocalipse era para ter medo, para ter pavor, para se desesperar.
E quando a gente começa a ler e a estudar, a gente percebe que o Apocalipse é um inário. É um dos maiores inários que nós temos da Bíblia. Claro, tem o livro de Salmos, mas aqui é um cântico cantado no céu. E ele diz em Apocalipse 4:8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora, e eles não têm descanso, eles não param, nem de dia e nem de noite, e eles estão lá proclamando, e você vai dizer comigo, vai, leia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os 4 seres viventes, eles estão bem próximos a Deus, adorando. Quando eles fazem isso, acontece no capítulo 15, 3 e 4, o seguinte: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o cântico de Jesus. Você sabia que Jesus também é autor, compositor, porque esse cântico é dele, e diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aí tem uma entrada, diz: ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Aleluia. Glória ao nome do Cordeiro. Glória ao que está sentado no trono. Glória àquele que venceu e que há de vir para buscar a sua igreja. Eu posso só concluir esse último, porque é 6 pontos. Olha, me esqueci, pastor. E o último diz que essa mensagem conduz ao louvor sincero no coração do crente. Aquele dali, quem está orando, quem está adorando é lá no céu. Mas agora vem aqui para a terra. Desce para a gente, atinge o nosso coração. E diz o seguinte, Apocalipse 19, versículo 1 e 3. Eu quero que você leia comigo, porque esse louvor é nosso. Aquele lá são dos seres viventes, são dos 24 anciãos, mas esse é nosso. Acharam? 19, 1 e 3, a gente encerra com isso aqui, mesmo que tenha um 7, tá? Diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, empolgadíssimos, digamos, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos sem fim. Amém.